Agora, pessoal, vamos pôr em prática o que vimos na teoria de lançamento horizontal. Vamos utilizar aquelas equações e os conceitos que aprendemos para resolver as questões que se seguem. A nossa primeira questão diz assim, ó: pode-se analisar o lançamento horizontal de uma partícula decompondo-o ao longo do eixo horizontal e de um vertical. A partir dessa análise, pode-se inferir que o movimento da partícula, desprezando-se a resistência do ar. Letra A. A trajetória descrita é uma reta? Pessoal, lançamento horizontal, vocês viram lá na teoria, da qual um corpo que se move sobre ela numa situação inicial sem atrito, com uma velocidade v0, ao abandonar essa rampa, esse corpo fica sujeito à inércia do movimento, representado por uma velocidade Vx, e à força-peso que vai puxar o corpo para baixo, representado pela componente Vy. Esse corpo, então, passa a descrever um movimento bidimensional. Então, ele passa a ter uma trajetória curva, que nós chamamos de arco de parábola. Aqui nós temos a componente Vy e aqui a componente Vx. Portanto, essa primeira afirmativa aí, ela é falsa. Ele está dizendo que a trajetória é uma reta. O que torna ela falsa é dizer que é reta, a trajetória. B de buchada de bode. O módulo da componente vertical da velocidade diminui no decorrer do tempo. Ora, o próprio desenho aqui mostra que à medida que ele cai, a gravidade atua, acelerando o movimento. Então, o módulo da velocidade vai aumentar. A componente horizontal da velocidade de lançamento permanece constante. Opa! Componente horizontal é o Vx. Quando ele deixa a rampa, o que faz com que ele mova-se para a direita, neste caso, é a inércia e não a ação de uma força. Portanto, por inércia, a velocidade permanece constante. Então, a minha opção correta é o item C de Casa Grande. Vamos analisar os outros itens só para desencargo de consciência. O deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal é o nosso alcance. Independe do valor da aceleração da gravidade? Bom, vamos lembrar aqui. Como é que eu escrevo o alcance? Aparentemente, alguém pode achar, realmente é verdade porque não depende da gravidade. Mas lembrem-se que esse tempo de queda ele é expresso como sendo: o tempo de queda depende da gravidade. Como o alcance depende do tempo de queda, e observe que aqui eu não preciso da velocidade inicial, não preciso da massa, portanto, é errado dizer que depende da velocidade de lançamento. Então, errado, a opção correta é o item C de cuscuz com ovo. Gostaram? Dá a curtida já aí, não esqueça. Vamos para a próxima. Segunda questão de aplicação, lançamento horizontal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. A questão diz assim, dá aquela força aí para o velho Chicão. Lá nos comentários, diga o que estão achando das aulas, né? Uma esfera de 0,5 kg, eu vou retirar esse dado. A massa, 0,5 kg. Rola sem atrito sobre a superfície de uma mesa plana com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, a velocidade, 2 metros por segundo. Sabendo que a altura dessa mesa é 0,8 metros, a altura H vai ser a altura de queda, 0,8 metros. Determine, aí já é o comando da questão, é o que ele quer, o alcance. Ele quer saber o alcance horizontal. Precisamos da equação do alcance. Professor, escreva aí para mim. Pois não, galera. O alcance é definido como sendo velocidade inicial vezes o tempo de queda. Essa velocidade inicial é a velocidade horizontal.
que foi o que foi dado aqui, ó, que ela estava rolando na rampa. O tempo de queda, bom, aí o tempo de queda nós ainda não temos, ainda, porque lembrem-se que o tempo de queda pode ser expresso como sendo, e essa aceleração local ele deu na questão. Resulta que o tempo de queda, isso resulta em raiz quadrada, continha de bodega, né? E a raiz quadrada de 0,16 vai me dar o tempo de queda, 0,4 segundos. Tendo o tempo de queda, agora eu vou fazer o alcance que ele pediu. Distância horizontal do ponto de lançamento ao ponto de queda no solo. A velocidade inicial foi 2. O tempo de queda nós acabamos de calcular é 0,4. Portanto, o alcance vai ser igual a 0,8 metros. E a nossa opção correta aqui seria o item A de Aurora. Valeu, galerinha! Se gostaram dessa resolução, mais uma vez, dá aquela curtida aí no vídeo, ok? Compartilhe com seus amigos e vamos a mais uma. A questão agora diz o seguinte: considere as afirmativas seguintes acerca do movimento de lançamento horizontal. Para isso, desconsidere a ação da força de resistência do ar. Primeiro, o tempo de queda dos objetos lançados horizontalmente é proporcional à raiz quadrada da altura. Vamos lembrar a equação de tempo de queda, galera? Está aqui. O tempo de queda é a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido por 2, pela gravidade. Então, essa primeira afirmativa ela está correta, pois o tempo de queda depende sim, é proporcional à raiz quadrada da altura. Se a primeira é verdadeira, lá embaixo a gente já elimina o item A de Aurora, o item C de cuscuz com ovo, o item D de doce de mamão com coco e o item E de Epaminondas. De cara, né? A nossa opção correta é o item B de buchada de bode. Mas vamos analisar as outras para ver o que está errado. O tempo de queda no lançamento horizontal depende da massa? Opa, não depende da massa, nem depende da forma. O tempo de queda de um corpo que se move em lançamento horizontal depende da velocidade horizontal do corpo? Depende? Não, só depende da altura e da aceleração da gravidade. Então, não depende. Falsa. Quarta, na direção vertical, o movimento do objeto lançado horizontalmente é uniformemente acelerado? Verdadeiro, porque ele fica sob a ação da gravidade, a aceleração da gravidade. Tendo uma aceleração, eu tenho um movimento acelerado. E no caso, quando ele está caindo, velocidade para baixo, gravidade para baixo, os dois no mesmo sentido, o móvel está em módulo aumentando sua velocidade, portanto é um movimento acelerado. E a nossa opção correta aqui é o item B de buchada de bode. Uma bala de canhão é disparada horizontalmente com uma velocidade de 60 metros por segundo. Vamos retirar esse dado. À beira de um penhasco de 800 metros de altura, vou colocar esse dado, 800 metros. Desconsidere a resistência do ar e determine o comando, o valor aproximado do alcance horizontal. Ele quer saber quanto é o alcance horizontal. Lembrando a equação do alcance, lembra aí, professor? Não lembro mais. A velocidade horizontal é o V0, V bolinho. O tempo de queda, nós não temos. Mas lembram-se da equação de tempo de queda? Nós temos os dados, altura e gravidade. Vamos substituir na equação e fazer a continha de bodega. Tempo de queda, portanto, vai ser igual. Vamos fazer essa raiz aí, galera. Tempo de queda, portanto, vai ser igual. Corta um zero do 80 com 10, dos 800 com 10, fica 80, 2 vezes 80, 160. Isso implica em um tempo de queda de aproximadamente, vamos fazer essa raiz quadrada de 160, 12,65 segundos.
Tendo o tempo de queda, agora praticamente morreu Maria Preá, né? Fazendo esse produto aí, a aceleração vai dar aproximadamente 759 metros. Portanto, a nossa opção correta é o item C, de cuscuz com ovo. Bom, aqui a questão da Olimpíada Paulista de Física diz o seguinte, uma bola inicialmente em repouso é lançada horizontalmente a partir do topo de um morro, alcançando a distância de 40 metros em relação à posição de lançamento. Então isso aí é o nosso alcance. Se na Lua essa bola fosse lançada do topo de um muro de mesma altura da Terra, desprezando a resistência do ar, letra A de Aurora, qual seria a razão entre os tempos de queda da bola na Lua e na Terra? Tempo na Lua dividido por tempo na Terra. Considerando que a aceleração da gravidade, aceleração gravitacional na Lua é 1/6 da aceleração gravitacional na Terra. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, a gravidade lunar na Lua, GL, vai ser igual à gravidade terrestre, GT, dividido por 6. Se eu isolar aqui a gravidade na Terra, eu estou dizendo, em outras palavras, que a gravidade na Terra é 6 vezes a gravidade lunar. Ora, ele quer saber a razão entre o tempo de queda nos dois planetas. Pessoal, como é que eu calculo o tempo de queda? Vamos lembrar aqui? Raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Veja que eu tenho uma relação entre gravidade. Vamos isolar a gravidade aqui e substituir aqui para ver o que acontece com essa equação. Vamos lá? Para tirar a raiz, eu elevo o quadrado, né? Então vai ficar assim. Eu vou isolar esse g, passo o g para cá e trago esse t ao quadrado. Fica, portanto, vou substituir nessa igualdade aqui. Então, a gravidade terrestre fica... Vamos cancelar os termos semelhantes nos dois membros? 2H com 2H já era. Faça meios por extremos e continua ali do lado. Fica, então, esse tempo da Lua vem para cá, fica tempo da Lua dividido pelo tempo na Terra. Como os dois estão ao quadrado, eu vou colocar dentro de parêntese ao quadrado. E isso é igual, sobrou quem aqui? 6. O inverso da potenciação é a radiciação. Portanto, vou deixar dessa forma aí. É um número irracional. Pronto, resolvido o item A de Aurora. O que ele quer no item B? Qual a distância atingida pela bola na Lua? Ele quer saber o alcance horizontal, né? Bom, nós sabemos que o alcance é definido como sendo a velocidade inicial vezes o tempo, t. A velocidade inicial é a mesma nos dois casos. Foi lançado pela mesma fonte, então a velocidade inicial é a mesma. Se eu isolar a velocidade inicial, vai ficar assim. Agora, como a velocidade é a mesma, eu vou igualar essas duas expressões aqui, certo? Eu tenho a relação entre os tempos aqui. Como é que fica, então, essa relação? Vou continuar aqui do lado. Fica, então, o alcance na Terra, t, está para o tempo da Terra, assim como o alcance na Lua está para o tempo da Lua. Eu quero o alcance da Lua, então esse tempo da Lua passa a multiplicar. Fica, então, o alcance na Lua igual ao tempo da Lua dividido pelo tempo terrestre vezes o alcance terrestre. Isso implica em alcance da Lua igual. Tempo da Lua sobre o tempo da Terra eu fiz agora, da raiz quadrada de 6. E o alcance da Terra foi 40. Então, isso aqui vai dar 40 raiz de 6 metros. Resolvida a nossa questão. Era isso, galera, que tínhamos. Então, se você gostou dessa resolução, dá aquela curtida. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo e lá nos comentários deixe aí a sua dúvida, sua sugestão ou sua crítica. Nos ajude a melhorar. Física 100% fácil com o professor Chicão, esse que vos fala.
Forte abraço. Até a próxima.